Olá, queridos e queridas, mais um momento nosso de estudo de célula e é uma alegria. Espero que você esteja curtindo aí na sua casa todo esse nosso momento de termos os estudos, sendo enviados aí. Você também tendo acesso pelo WhatsApp, pelo Facebook, e isso está sendo muito bacana para todos nós, um novo desafio, e espero que o Senhor esteja realmente ministrando ao teu coração. Que nesse estudo de hoje o Senhor venha conduzir e venha falar conosco nesse momento, tá bom? E agora que você possa fechar os teus olhos, nós vamos ouvir um cântico da Aline Barros cantando, cujo tema é Atitude. O título, na verdade, dessa música é Atitude. Então, para você se preparar para esse momento nosso de célula, feche os teus olhos e escute essa música agora. Chega de tropeços, quero direção, quero tua palavra, seja sim ou não. Não para o mundo, sim para o teu reino. Quero atitude que define um cristão. Abre meus ouvidos, quero tua direção. Toma minha mente, guia o meu coração. Nele há caminhos que parecem ser direitos, mas teus pensamentos são mais altos e perfeitos. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Chega de tropeços, quero direção, quero tua palavra, seja sim ou não. Não para o mundo, sim para o teu reino. Quero atitude que define um cristão. Abre meus ouvidos, quero tua direção. Toma minha mente, guia o meu coração. Nele há caminhos que parecem ser direitos, mas teus pensamentos são mais altos e perfeitos. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Avenidas do mal tentam me distrair. Centralizo, Senhor, meus olhos em ti. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. Seja, Senhor, o centro do meu viver. O foco não quero perder. Preciso ser fiel até o fim, pra coroa receber. A gente vê, dessa música falando um pouco sobre atitude, e espero ter tocado no teu coração.
Desde o início aqui desse vídeo você deve ter notado, se não notou, né? Mas agora eu chamo a sua atenção para exatamente essa taça que está aqui. E você olhando para ela, né? Para essa taça, você diria o quê? Né? Uma taça que tem água dentro dela, tá certo? É interessante porque algumas pessoas, ao olharem para uma taça como essa, poderia dizer que é uma taça meio cheia ou uma taça meio vazia, né? Então, qual o ângulo e como você enxerga essa taça com um pouco de água dentro? Ou você diria, tem muita água aí? Ou então você diria, não, pastor, essa taça ela tem a quantidade certa, porque se a gente colocar acima, fica na verdade uma maneira de servir que não é nem um pouco educado. Então, cada um de nós tem uma concepção dentro daquilo que estamos vendo, mas é interessante a gente prestar atenção daquilo que gera na nossa mente e coração diante das coisas que nós estamos vendo. Tá legal? Eu vou tirar essa taça daqui para não atrapalhar a nossa projeção, né? Porque a gente sempre projeta alguma coisa, a gente sempre mostra alguma coisa para você, inclusive o nosso tema, que é atitude para a felicidade. Tá bom? Então vamos lá. Eu peguei um texto bíblico de Filipenses capítulo 4, versículo de número 11 a 13, e esse texto a gente vê o apóstolo Paulo, na verdade, dizendo o seguinte: não estou dizendo isso, então, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo de número 11, fala assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. É interessante a gente notar aqui que dentro desse texto a gente decora o finalzinho dele que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas a postura do apóstolo Paulo ao dizer isso tem a base no seu contexto, em tudo aquilo que ele já viveu. E nós podemos então destacar 3 aspectos importantes na vida de Paulo, que foi um discípulo, que foi um apóstolo, que devemos observar para que possamos nós, tanto você quanto eu, ter uma vida de bênçãos, sem aborrecimentos constantes e nos preocuparmos com o que realmente merece a nossa atenção. Tá certo? A gente tem que aprender a enxergar as coisas e tirar o melhor proveito daquilo que nós estamos vendo, para não gerarmos dentro de nós, e tem sido isso o fator de muitas enfermidades e doenças, um olhar, na verdade, muito para baixo, não um olhar de conquista, mas um olhar sempre de perda. Não um olhar de o Senhor vai me levar a aprender com aquela situação, mas sim eu tenho o pensamento de que, nossa, olha o tanto que eu já perdi diante disso, mas eu não dou um passo a mais, eu não avanço. Isso é muito ruim. E o primeiro ponto, então, que esse texto nos mostra, que o apóstolo Paulo nos mostra, é de que a atitude para ser bem-aventurado, isso é, uma atitude para estar bem, né, alegre, contente, foi aprendido pelo apóstolo Paulo. Né? Ele fala nesse texto que ele aprendeu. Por 2 vezes ele fala isso. Não foi algo automático, não foi algo que nasceu com ele, mas que ele aprendeu. Houve a necessidade de um esforço, houve a necessidade de um desenvolvimento. E por que não dizer um desenvolvimento espiritual? Para podermos viver a dimensão celestial, né, do Pai Celeste, do Espírito que é santo, que é o Espírito de Deus. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, que nós já colocamos aqui, o primeiro é aprendido. Então nós aprendemos a ter uma atitude de alegria, aprendemos a viver uma situação de alegria em qualquer circunstância. O segundo é adaptar.
Nós precisamos nos adaptar. O versículo de número 12 desse texto que nós lemos diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Então ele adaptou a toda e qualquer situação que ele vivia, e ele fala a respeito disso. O apóstolo Paulo passou pela adaptação de viver as situações extremas, uma situação de fartura, mas uma situação de escassez, uma situação que tinha muito para se alimentar e uma situação que ele teve que passar fome, né? Nós não podemos, e diante disso, esse texto nos ensina que nós não podemos ser rígidos, dogmáticos, inflexíveis e também perfeccionistas, né? Muitas vezes as pessoas utilizam isso como uma palavra muito boa, né? Nós precisamos ser cuidadosos, sim. Mas é interessante o seguinte, olha só, vamos dizer um pouquinho e trazer exemplos para nós. Quando nós temos um carro e nós viemos para a igreja ou vamos para determinado reunião, encontro com o carro, quando dá um problema no carro, a gente não vem mais para a igreja. Por quê? Porque deu um problema e agora eu não tenho mais a possibilidade, eu não tenho mais a condição de ir porque o carro não tá arrumado ou deu algum problema. A gente coloca sempre uma dificuldade, né? Diante disso, a gente cria, na verdade, determinados métodos de vivermos que a gente vira assim, eu só consigo isso se eu tiver um carro disponível. A gente cria também coisas que você fica perguntando assim, meu Deus, por que nós criamos isso? E por que nós vivemos isso? Um outro exemplo também que eu quero dar diante disso é a salvação, né? A gente diz que só é válida uma pessoa que é salva se ela fizer um ato de salvação dentro da igreja de forma pública. Vocês já ouviram falar sobre isso? Acredito que sim, né? Tem que ser de forma pública, né? Você que aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você precisa fazer isso na igreja, ir lá no altar. Tem que ser isso visto por todas as pessoas. Quantas vezes você já ouviu isso? E até mesmo pegou textos bíblicos para reforçar essa ideia, como de 1 João 4,15, que fala: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Aí, tá vendo, pastor? Eu estava certo ao pensar que a pessoa tem que fazer isso mesmo ali na igreja, de forma pública, para que todo mundo veja ali na igreja. Esse é um texto que você pode utilizar, né? E outro texto que você falaria é de 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 12. O primeiro foi de 1 João 4,15. O segundo é 1 Timóteo 6, 12, que fala: combate o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Você fala assim, então a minha salvação tem que ser diante de muitas testemunhas, eu estou certo. Então nós criamos um paradigma de que as pessoas que realmente entregam a sua vida para Jesus, ela tem que fazer isso dentro de uma igreja e ir lá no altar, inclusive, para que todas as pessoas possam ver isso. Amado, o texto não está falando de nada disso. E nós criamos exatamente esse conceito. Só que o texto não está falando sobre isso. O texto está falando quando fala para confessar publicamente ou para fazer diante de muitas testemunhas, tanto um texto quanto o outro, é que a sua salvação ela seja apresentada aonde você estiver, diante de todas as pessoas que estão diante do seu olhar, ou das pessoas que estão olhando para você. Então isso não precisa acontecer dentro de uma igreja. É lógico que nós temos o convívio dentro da igreja, que é importantíssimo. Igreja é projeto de Deus e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Por isso que é muito importante nós congregarmos e não deixarmos de congregar, nós estarmos reunidos numa igreja e não deixarmos de fazer isso. Então nós temos já colocado aqui, eu falei 3 pontos do apóstolo Paulo, segundo lá a base, com base em Filipenses capítulo 4, de 11 a 13, que primeiro ele aprendeu e depois ele se adaptou. Ele não cedeu a sua salvação nessa adaptação, mas ele soube adaptar a sua fé em Cristo Jesus em toda e qualquer situação. E por último, a gente tem o contentamento, se expressa uma dependência total de Deus. Isso é, eu me sinto contente, me sinto feliz, porque eu dependo totalmente do Senhor. Paulo não está se demonstrando o gigante espiritual, quanto muitas pessoas acham por aí. Mas ele, na verdade, sim, é um grande dependente do Senhor. Você é dependente do Senhor? Nós temos que ser, tanto você quanto eu.
quando nós enfrentamos circunstâncias difíceis, não podemos nos abater e nem murmurar. Nós temos que buscar entender a visão de Deus na situação e tirarmos o melhor proveito daquela situação. Então, esse momento que nós estamos vivendo, o momento que você está passando, que eu estou passando, todos nós estamos passando, qual será o maior aprendizado que nós vamos aprender diante disso? Pois se eu sou dependente de Deus, se eu sou dependente do Senhor, a minha atitude, provará se realmente eu dependo dele. Entende? Então a minha forma de pensar, a minha atitude, o meu agir, vai mostrar o meu posicionamento, a minha fala, o meu olhar, vai mostrar, mesmo no momento que eu estou vivendo, se eu dependo de Deus ou não. Então são nos momentos de lutas, ou no momento de vitória, no momento de grande prosperidade, ou no momento de grande escassez, nossas atitudes demonstram para todos nós e para todas as pessoas que estão diante de nós, se nós realmente dependemos do Senhor. Então o apóstolo Paulo mostra isso para nós. O fato de estarmos contentes, o fato de estarmos felizes, pode ser algo real e pode ser algo diário em nossa vida, principalmente se observarmos esses três aspectos que o apóstolo Paulo, que a palavra do Senhor no seu Novo Testamento mostra para nós. São atitudes que o apóstolo Paulo teve. E agora eu convido você a repetir esses 3 pontos. O primeiro dele é aprender. Repita comigo, por favor, aprender. Nós precisamos aprender a sermos felizes, contentes e temos atitudes assim. Segundo, nós precisamos adaptar a determinadas situações que surgem para nós. Não estou dizendo conformar, mas adaptar. Não quer dizer que se eu vivo num relacionamento terrível, eu vou me adaptar àquele relacionamento terrível e assim eu vou seguir. Não é isso que eu estou falando. Na verdade, aquele relacionamento que não está bom, eu vou estar com o meu coração em Deus, porque eu dependo, que é o terceiro ponto, eu dependo totalmente dele, então meu coração vai estar em Deus e diante disso eu vou me adaptar com alegria daquilo ali, tirar um grande proveito e fazer com que a minha realidade, o meu relacionamento que não está bom, se torne um relacionamento bom. Por quê? Porque aonde existe murmuração dos dois lados, tristeza dos dois lados, dentro de um relacionamento, ele nunca vai melhorar. A partir do momento que uma pessoa toma uma atitude diferente, não de murmuração, mas de enxergar uma possibilidade de melhoria, adaptando ali uma possibilidade de melhoria, tudo muda. Então, em nome de Jesus, que essa palavra entre no seu, entre no meu coração, faça morada e que nós possamos testemunhar isso a cada dia. Feche teus olhos, vamos orar. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque diante das situações que surgem, nós podemos tirar grandes proveitos. E viemos, ó Deus, em Ti agradecer pelo testemunho e pela mensagem que o apóstolo Paulo deixa para nós, que nós podemos aprender, que é possível se adaptar e é possível a gente viver não apenas dizendo com os lábios que dependemos do Senhor, mas o nosso dia a dia a gente pode mostrar que nós dependemos do Senhor. Por isso nós temos a certeza que o amor do Senhor e a alegria do Senhor, o contentamento que só o Senhor dá, toma conta dos nossos corações e vai permanecer nas nossas vidas hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado? Então vamos lá, preste atenção, por favor. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e também curtir lá, e colocar lá, marcar o sininho para você estar recebendo sempre as informações do YouTube. Entra também na nossa página do Facebook,
tanto YouTube quanto Facebook, Metodista Central Além Paraíba. E nós temos o nosso Instagram. Entra lá, curta o nosso Instagram e assim vamos realmente fazer crescer e vamos enviar esses vídeos para as pessoas que nós amamos. Se nós queremos realmente ter atitudes diferentes, que as pessoas que nos cercam tenham atitudes diferentes, pega esse vídeo agora e envie para alguém. Ou pelo menos, por que não, para 3 a 5 pessoas. Faça isso e vamos realmente abençoar vidas. Deus te abençoe, juntos somos corpo. Amém.